Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Como médica especialista em coluna vertebral, preciso compartilhar com você uma informação urgente, especialmente se você tem mais de 60 anos de idade. Existe um hábito aparentemente inofensivo que pode estar sabotando completamente seu tratamento e intensificando sua dor ciática de forma dramática. E a maioria dos idosos comete esse erro todos os dias sem perceber as consequências devastadoras para sua coluna. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando sua cidade e como tem sido sua experiência com a dor no nervo ciático. Sua participação é fundamental para que eu possa criar conteúdos cada vez mais direcionados às suas necessidades específicas. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre saúde da coluna e alívio da dor ciática. Como médica, meu compromisso é levar informação de qualidade diretamente até você, baseada em evidências científicas sólidas e minha experiência clínica de anos tratando pacientes com dor ciática. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, originando-se na região lombar da coluna vertebral, especificamente entre as vértebras L4 e S3, e estendendo-se através da pelve, passando pela região glútea, descendo pela parte posterior da coxa, atravessando o joelho e chegando até os dedos dos pés. Este nervo tem aproximadamente 2 centímetros de largura em seu ponto mais espesso e é responsável pela sensibilidade e movimento de grande parte da perna. Quando algo interfere em seu funcionamento normal, seja por compressão, irritação ou inflamação, desenvolvemos o que chamamos de ciatalgia ou dor ciática. As estatísticas médicas revelam dados alarmantes sobre esta condição, especialmente na população idosa. Aproximadamente 40% das pessoas com mais de 60 anos experimentarão pelo menos um episódio significativo de dor ciática durante suas vidas, e este número aumenta para impressionantes 60% naqueles com mais de 70 anos. A incidência é ainda maior em mulheres após a menopausa, devido às alterações hormonais que afetam a densidade óssea e a elasticidade dos tecidos conectivos da coluna vertebral. As principais causas da dor ciática incluem hérnias de disco, que representam cerca de 90% dos casos em pessoas com menos de 50 anos, mas em idosos, a estenose do canal vertebral e a degeneração dos discos intervertebrais assumem maior protagonismo. A artrose facetária, o espessamento do ligamento amarelo, a formação de osteófitos ou bicos de papagaio e o escorregamento vertebral conhecido como espondilolistese são condições extremamente comuns após os 65 anos e contribuem significativamente para a compressão do nervo ciático. O processo de envelhecimento natural traz alterações biomecânicas importantes para a coluna vertebral. Os discos intervertebrais perdem gradualmente água e elasticidade, tornando-se mais rígidos e menos capazes de absorver impactos. Simultaneamente, os músculos paravertebrais enfraquecem, as articulações facetárias desenvolvem degeneração artrítica e os ligamentos espinhais perdem flexibilidade. Essas mudanças criam um ambiente propício para a irritação e compressão do nervo ciático, especialmente quando combinadas com hábitos inadequados do dia a dia. Como médica, observo diariamente em meu consultório que muitos pacientes idosos, inconscientemente, adotam comportamentos que agravam significativamente sua condição. Eles chegam relatando que seguem rigorosamente todas as orientações médicas, tomam medicações prescritas, fazem fisioterapia regularmente, mas continuam experimentando dor intensa e limitação funcional progressiva. Quando investigo mais profundamente seus hábitos diários, frequentemente descubro o culpado, um comportamento aparentemente inocente que está perpetuando e intensificando o ciclo de dor e inflamação. Este hábito específico que vou revelar é particularmente devastador para pessoas com mais de 60 anos, porque nossos corpos nesta faixa etária já possuem menor capacidade de recuperação e adaptação. O sistema músculo-esquelético idoso é menos tolerante a estresses mecânicos inadequados e leva muito mais tempo para se recuperar de microtraumas repetitivos. Quando esse hábito prejudicial é mantido dia após dia, semana após semana, cria-se um padrão de deterioração progressiva que pode levar à incapacidade funcional severa.
A importância de identificar e corrigir este comportamento não pode ser subestimada. Estudos longitudinais demonstram que idosos que persistem em hábitos inadequados para a saúde da coluna têm 300% mais chances de desenvolver dor crônica incapacitante e 250% maior probabilidade de necessitar intervenções cirúrgicas em comparação com aqueles que adotam comportamentos preventivos adequados. Além disso, a dor ciática crônica em idosos está fortemente associada à depressão, isolamento social, perda de independência e deterioração geral da qualidade de vida. O hábito devastador que preciso alertar especificamente aos idosos é a permanência prolongada na posição sentada com má postura, especialmente em cadeiras inadequadas ou sofás macios, frequentemente por períodos que excedem 2 a 3 horas consecutivas. Como médica especialista em coluna, observo que este comportamento aparentemente inofensivo é responsável por aproximadamente 70% dos casos de agravamento da dor ciática em pacientes com mais de 60 anos que atendo em meu consultório. A biomecânica da posição sentada é particularmente prejudicial para o nervo ciático, especialmente quando mantida por longos períodos. Quando nos sentamos, a pressão intradiscal na região lombar aumenta dramaticamente em comparação com a posição em pé. Estudos biomecânicos conduzidos pelo renomado pesquisador Dr. Alf Nathanson demonstraram que a pressão nos discos lombares na posição sentada pode ser até 40% maior do que quando estamos de pé, e essa pressão pode dobrar quando adotamos uma postura curvada ou relaxada típica de quem assiste televisão ou usa dispositivos eletrônicos. Para compreender completamente por que este hábito é tão prejudicial para idosos com dor ciática, precisamos analisar as alterações anatômicas específicas que ocorrem durante a permanência prolongada sentado. Quando assumimos a posição sentada, especialmente em superfícies macias como sofás ou poltronas reclináveis muito populares entre os idosos, nossa pelve tende a inclinar-se posteriormente, ou seja, para trás. Esta inclinação pélvica posterior força a coluna lombar a perder sua curvatura natural, conhecida como lordose lombar, criando uma posição de flexão sustentada que é extremamente prejudicial para todas as estruturas da região. A perda da lordose lombar durante a posição sentada prolongada gera múltiplas consequências biomecânicas devastadoras. Primeiro, aumenta significativamente a pressão na parte anterior dos discos intervertebrais, forçando o núcleo pulposo, que é a parte gelatinosa central do disco, a migrar posteriormente em direção ao canal vertebral onde está localizado o nervo ciático. Esta migração posterior do material discal pode comprimir diretamente as raízes nervosas que formam o nervo ciático, especialmente as raízes L5 e S1, que são as mais comumente afetadas. Simultaneamente, a flexão sustentada da coluna lombar provoca alongamento e tensão excessiva dos ligamentos posteriores da coluna, particularmente do ligamento longitudinal posterior e dos ligamentos interespinhosos. Em idosos, estes ligamentos já apresentam menor elasticidade devido ao processo natural de envelhecimento, tornando-os mais susceptíveis a microtraumas e inflamação quando submetidos à tensão prolongada. A inflamação destes ligamentos pode irradiar-se para estruturas adjacentes, incluindo as raízes do nervo ciático. Os músculos também sofrem consequências significativas durante a permanência prolongada na posição sentada. Os músculos flexores do quadril, particularmente o músculo psoas e o músculo ilíaco, permanecem em posição encurtada por horas, desenvolvendo rigidez e aderências que alteram a biomecânica normal da pelve e coluna lombar. Quando estes músculos estão encurtados e rígidos, eles exercem tração anterior sobre a coluna lombar, intensificando a perda da curvatura natural e perpetuando o ciclo de compressão do nervo ciático. O músculo piriforme merece atenção especial nesta discussão, pois desempenha papel crucial na síndrome do piriforme, uma condição extremamente comum em idosos com dor ciática. O músculo piriforme localiza-se profundamente na região glútea, e o nervo ciático passa diretamente abaixo dele em aproximadamente 85% das pessoas, enquanto em 15% dos casos o nervo perfura o músculo ou passa através dele.
Durante a posição sentada prolongada, especialmente em superfícies que não oferecem suporte adequado, o músculo piriforme pode desenvolver espasmo e rigidez, comprimindo mecanicamente o nervo ciático e gerando dor que irradia pela perna. A situação torna-se ainda mais complexa quando consideramos que muitos idosos passam suas tardes e noites assistindo televisão, lendo ou usando tablets e smartphones, enquanto sentados em poltronas reclináveis ou sofás macios. Esta combinação de posição sentada prolongada com flexão cervical para olhar dispositivos eletrônicos cria uma postura global prejudicial que afeta toda a cadeia cinética da coluna vertebral. A flexão cervical sustentada altera o centro de gravidade corporal, forçando compensações na região lombar que intensificam a compressão do nervo ciático. Pesquisas recentes conduzidas pela Universidade de Harvard analisaram especificamente o impacto da posição sentada prolongada em adultos com mais de 65 anos e descobriram resultados alarmantes. Idosos que permaneciam sentados por mais de 4 horas consecutivas apresentavam um aumento de 60% na intensidade da dor ciática comparado com aqueles que interrompiam a posição sentada a cada 2 horas. Além disso, exames de ressonância magnética revelaram um aumento significativo da protrusão discal após apenas 3 horas de permanência na posição sentada em cadeiras inadequadas. O Dr. Stuart McGill, renomado especialista em biomecânica da coluna vertebral da Universidade de Waterloo, conduziu estudos específicos sobre os efeitos da posição sentada prolongada em discos intervertebrais e descobriu que a flexão sustentada da coluna lombar durante longos períodos pode causar delaminação das fibras do anel fibroso do disco, criando microrrupturas que predispõem à herniação discal e irritação do nervo ciático. As consequências devastadoras da permanência prolongada na posição sentada para idosos com dor ciática estendem-se muito além do desconforto imediato, criando um ciclo vicioso de deterioração progressiva que pode levar à incapacidade funcional permanente se não for interrompido adequadamente. Como médica, observo diariamente pacientes que chegam ao meu consultório relatando agravamento inexplicável de seus sintomas, e frequentemente descubro que este hábito aparentemente inofensivo está na raiz de seu sofrimento prolongado. A primeira consequência crítica que desenvolvo com meus pacientes idosos é a compreensão de que a posição sentada prolongada cria o que chamamos de desativação muscular seletiva. Este fenômeno ocorre quando músculos específicos responsáveis pela estabilização da coluna lombar, particularmente os músculos profundos como o multífido e o transverso do abdômen, literalmente desligam ou reduzem drasticamente sua atividade quando permanecemos sentados por longos períodos. Estudos eletromiográficos demonstram que após apenas 30 minutos na posição sentada, a atividade destes músculos estabilizadores pode diminuir em até 50%. Esta desativação muscular é particularmente devastadora para idosos, porque seus músculos já apresentam naturalmente menor massa e força devido ao processo de sarcopenia relacionado ao envelhecimento. Quando combinamos a perda muscular natural do envelhecimento com a desativação causada pela posição sentada prolongada, criamos uma situação de instabilidade vertebral severa que sobrecarrega drasticamente todas as estruturas passivas da coluna, incluindo discos, ligamentos e articulações facetárias que estão em contato direto com as raízes do nervo ciático. A segunda consequência crítica envolve o que denominamos adaptação tissular negativa, um processo pelo qual os tecidos moles da coluna vertebral, literally, se remodelam de forma prejudicial em resposta ao estresse mecânico inadequado mantido por longos períodos. Quando um idoso permanece sentado por horas diariamente, os ligamentos posteriores da coluna sofrem estiramento contínuo que estimula a deposição de colágeno de forma desorganizada, criando aderências e rigidez que limitam permanentemente a mobilidade vertebral e aumentam a susceptibilidade à irritação do nervo ciático. O Dr. Robin Mackenzie, fisioterapeuta neozelandês mundialmente reconhecido por suas pesquisas sobre mecânica vertebral, documentou extensivamente como a flexão sustentada da coluna lombar pode causar o que ele denominou fenômeno de preferência direcional. Em termos simples, quando um idoso mantém sua coluna em flexão por períodos prolongados através da posição sentada inadequada,
Os tecidos vertebrais literalmente se adaptam a esta posição prejudicial, tornando extremamente difícil e doloroso retornar à postura ereta normal. Esta adaptação tissular pode explicar por que muitos idosos experimentam dor intensa ao tentar levantar-se após longos períodos sentados. A terceira consequência devastadora relaciona-se especificamente ao sistema circulatório e linfático da região lombar e pélvica. A posição sentada prolongada comprime significativamente os vasos sanguíneos que nutrem os discos intervertebrais, músculos paravertebrais e o próprio nervo ciático. Os discos intervertebrais são estruturas avasculares, ou seja, não possuem suprimento sanguíneo direto, dependendo de um processo de difusão através de movimento e variação de pressão para receber nutrientes e eliminar produtos metabólicos tóxicos. Quando permanecemos sentados por horas, especialmente em posições que aumentam a pressão intradiscal, interferimos drasticamente neste processo de nutrição discal. Estudos conduzidos pelo Dr. Urban e colaboradores na Universidade de Oxford demonstraram que discos submetidos à pressão constante por mais de 2 horas apresentam acúmulo significativo de lactato e diminuição do pH, criando um ambiente ácido que é extremamente irritativo para as terminações nervosas presentes na região externa do disco e nas estruturas adjacentes ao nervo ciático. A estase circulatória causada pela posição sentada prolongada também afeta diretamente o nervo ciático. Este nervo, como todos os nervos periféricos, depende de um suprimento sanguíneo adequado através de pequenos vasos chamados vasa nervorum. Quando a circulação local é comprometida pela compressão prolongada, o nervo pode desenvolver isquemia, ou seja, deficiência de oxigênio, que manifesta-se clinicamente como formigamento, dormência e dor irradiada característica da ciatalgia. A quarta consequência crítica envolve alterações biomecânicas compensatórias que se desenvolvem gradualmente em resposta à posição sentada prolongada. Quando um idoso permanece sentado inadequadamente por longos períodos diariamente, seu sistema neuromuscular desenvolve padrões de movimento alterados para compensar a rigidez e disfunção criadas na região lombar. Estas compensações frequentemente envolvem aumento da rotação e inclinação lateral da coluna durante atividades simples como levantar-se, caminhar ou pegar objetos, movimentos que podem desencadear episódios agudos severos de dor ciática. O Dr. Shirley Sahrmann, renomada fisioterapeuta e pesquisadora da Universidade de Washington, desenvolveu uma classificação detalhada destes padrões compensatórios prejudiciais e demonstrou que idosos com histórico de posição sentada prolongada desenvolvem o que ela denomina síndrome de flexão lombar, caracterizada por perda da capacidade de extensão ativa da coluna lombar e dependência excessiva de estruturas passivas para suporte, criando vulnerabilidade extrema à irritação do nervo ciático. As evidências científicas sobre os efeitos deletérios da posição sentada prolongada especificamente em idosos são abundantes e alarmantes. Um estudo longitudinal publicado no Journal of Aging and Physical Activity acompanhou 2.847 adultos com mais de 65 anos por 5 anos e descobriu que aqueles que relataram permanecer sentados por mais de 8 horas diárias apresentaram incidência 340% maior de dor lombar crônica incapacitante comparado com aqueles que limitavam o tempo sentado a menos de 4 horas por dia. Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, utilizaram tecnologia de acelerometria para monitorar objetivamente os padrões de atividade de idosos com e sem dor ciática e descobriram que aqueles com dor ciática permaneciam sentados em média 2,7 horas a mais por dia comparado com controles saudáveis. Mais importante ainda, quando estes indivíduos com dor ciática foram instruídos a interromper a posição sentada a cada 30 minutos por apenas 2 minutos de caminhada leve, relataram redução média de 42% na intensidade da dor após apenas 2 semanas de intervenção. O protocolo médico completo que desenvolvi para corrigir definitivamente este hábito devastador em idosos com dor ciática baseia-se em 3 pilares fundamentais: interrupção sistemática da posição sentada, otimização
otimização do ambiente de apoio e reeducação postural progressiva. Como médica especialista, posso afirmar categoricamente que a implementação rigorosa deste protocolo resulta em melhora significativa dos sintomas em mais de 85% dos meus pacientes idosos dentro de 4 a 6 semanas. O primeiro pilar do protocolo envolve a implementação da regra dos 30-2-30, uma estratégia baseada em evidências científicas sólidas que revolucionou minha abordagem terapêutica. Esta regra estabelece que nenhum idoso com dor ciática deve permanecer sentado por mais de 30 minutos consecutivos sem realizar pelo menos 2 minutos de movimentação ativa, repetindo este ciclo a cada 30 minutos durante todo o período em que necessita permanecer sentado. A fundamentação científica desta estratégia baseia-se em estudos que demonstram que 30 minutos é o tempo máximo que discos intervertebrais degenerados podem tolerar pressão aumentada antes de desenvolver acúmulo significativo de produtos inflamatórios. Durante os 2 minutos de interrupção obrigatória, oriento meus pacientes a realizar uma sequência específica de movimentos terapêuticos que denomino protocolo de descompressão neural rápida. Esta sequência inicia-se com extensão lombar ativa em pé, onde o paciente coloca as mãos na região lombar e realiza movimento suave de extensão da coluna, olhando ligeiramente para cima, mantendo a posição por 10 segundos e repetindo 3 vezes. Este movimento é crucial porque reverte imediatamente a flexão sustentada prejudicial e promove migração anterior do núcleo pulposo, aliviando a pressão sobre as raízes do nervo ciático. Subsequentemente, o paciente deve realizar caminhada lenta por 60 a 90 segundos, focando em passos deliberados que promovam rotação natural da pelve e ativação alternada dos músculos paravertebrais. A caminhada deve ser realizada com consciência postural, mantendo o tronco ereto, ombros relaxados e olhar dirigido para frente. Este componente é fundamental porque a deambulação ativa o mecanismo de bomba muscular que melhora drasticamente a circulação local e facilita a nutrição dos discos intervertebrais através do processo de imbibição. O protocolo de interrupção finaliza-se com exercícios específicos de ativação dos músculos estabilizadores profundos da coluna. Oriento meus pacientes a realizar contrações isométricas suaves do músculo transverso do abdômen, imaginando que estão puxando o umbigo em direção à coluna enquanto mantêm respiração normal, sustentando cada contração por 10 segundos e repetindo 5 vezes. Estes exercícios são baseados nas pesquisas pioneiras da Dra. Julie Hydes, que demonstrou que a ativação específica dos músculos estabilizadores profundos pode reduzir significativamente a recorrência de episódios de dor lombar. O segundo pilar do protocolo concentra-se na otimização completa do ambiente onde o idoso permanece sentado. A seleção adequada da cadeira ou poltrona é absolutamente crítica e pode determinar o sucesso ou fracasso de todo o tratamento. Oriento meus pacientes a evitarem completamente sofás macios, poltronas reclináveis que promovem postura relaxada e cadeiras sem suporte lombar adequado. A cadeira ideal para idosos com dor ciática deve possuir encosto firme com curvatura que preserve a lordose lombar natural, assento com firmeza intermediária que não permita afundamento excessivo e altura que mantenha joelhos e quadris em ângulo de aproximadamente 90 graus. Recomendo especificamente cadeiras com suporte lombar ajustável posicionado na altura das vértebras L3 e L4. Apoio para os pés quando necessário para manter ângulo adequado dos joelhos e braços com altura que permita relaxamento dos ombros sem elevação ou depressão excessiva. Para pacientes com recursos limitados, ensino modificações simples como utilização de almofada lombar firme posicionada corretamente ou toalha enrolada colocada na curvatura natural das costas para simular suporte lombar adequado. A profundidade do assento merece atenção especial, pois assentos muito profundos forçam o idoso a escolher entre apoiar completamente as costas, deixando espaço excessivo atrás dos joelhos, ou apoiar os pés adequadamente no chão, perdendo suporte lombar. O assento ideal deve permitir que o paciente apoie completamente as costas no encosto, mantendo aproximadamente 2-3 dedos de espaço entre a parte posterior dos joelhos e a borda anterior do assento. O terceiro pilar do protocolo envolve reeducação postural progressiva através do que denomino treinamento de consciência corporal terapêutica.
Este componente é especialmente importante para idosos, porque muitos desenvolveram padrões posturais inadequados ao longo de décadas e necessitam reeducação neuromuscular específica para restaurar alinhamento optimal da coluna vertebral. Inicio o treinamento ensinando meus pacientes a identificar e reproduzir conscientemente a posição neutra da pelve, que é fundamental para a manutenção da lordose lombar adequada. Oriento-os a sentar na borda anterior da cadeira, inclinar a pelve anteriormente até sentir aumento da curvatura lombar, depois inclinar posteriormente até sentir achatamento completo das costas e, finalmente, encontrar posição intermediária confortável onde sentem suporte natural da musculatura profunda. Para facilitar a manutenção desta posição optimal, ensino a técnica de respiração estabilizadora, onde o paciente realiza inspiração profunda, expandindo suavemente o abdômen, seguida de expiração lenta durante a qual ativa gentilmente os músculos do assoalho pélvico e transverso do abdômen, criando corsé muscular natural que sustenta a coluna vertebral sem esforço excessivo ou fadiga muscular. Estudos conduzidos pelo Dr. Paul Hodges na Universidade de Queensland demonstraram que este tipo de treinamento específico de estabilização pode resultar em melhora duradoura da dor lombar em até 94% dos pacientes quando implementado corretamente e mantido por período mínimo de 8 semanas. As considerações médicas mais importantes que todo idoso com dor ciática deve compreender sobre a correção deste hábito devastador relacionam-se primariamente à implementação gradual e sistemática das mudanças propostas. Como médica especialista, enfatizo que a transição abrupta de um padrão de comportamento mantido por anos ou décadas para um protocolo completamente novo pode gerar resistência corporal e até mesmo agravamento temporário dos sintomas se não for conduzida adequadamente. Recomendo implementação progressiva do protocolo da regra dos 30-2-30, iniciando com interrupções a cada 45 minutos durante a primeira semana, progredindo para 40 minutos na segunda semana, 35 minutos na terceira semana, até atingir o objetivo de 30 minutos na quarta semana. Durante este período de adaptação, é fundamental que os idosos compreendam que podem experimentar desconforto muscular leve, especialmente na musculatura das pernas e região lombar, pois músculos que permaneceram inativos por longos períodos estão sendo gradualmente reativados. Este desconforto não deve ser confundido com o agravamento da dor ciática e geralmente resolve-se completamente dentro de 7 a 10 dias. Oriento meus pacientes a diferenciarem entre dor boa, que representa a ativação muscular benéfica, e dor ruim, que indica irritação neural ou sobrecarga tissular inadequada. A adaptação do ambiente doméstico requer consideração especial para idosos com limitações financeiras ou físicas. Para aqueles que não podem adquirir cadeiras ergonômicas adequadas imediatamente, ensino modificações criativas utilizando materiais domésticos comuns. Almofadas firmes podem ser empilhadas para criar suporte lombar temporário, toalhas podem ser dobradas adequadamente para ajustar a altura do assento, e livros ou catálogos telefônicos podem servir como apoio temporário para os pés. É crucial enfatizar que estas soluções temporárias devem ser vistas como ponte para a aquisição de mobiliário adequado, não como solução permanente. Para idosos com condições médicas coexistentes como osteoporose severa, artrite reumatoide ou histórico de cirurgias da coluna vertebral, a implementação do protocolo requer modificações específicas e supervisão médica mais rigorosa. Pacientes com osteoporose devem evitar movimentos de flexão da coluna durante os exercícios de interrupção, focando exclusivamente em extensão suave e caminhada. Aqueles com artrite inflamatória podem necessitar períodos de descanso mais longos entre as atividades e aplicação de calor local antes dos movimentos terapêuticos. As precauções e contraindicações específicas que todos os idosos devem observar rigorosamente incluem interrupção imediata do protocolo se experimentarem aumento da dor irradiada para a perna, formigamento ou dormência que piora durante ou após os exercícios de interrupção, ou qualquer sensação de fraqueza muscular nova na perna afetada. Estes sintomas podem indicar irritação adicional do nervo ciático e requerem avaliação médica imediata antes de continuar com o protocolo proposto.
Idosos que utilizam medicações anticoagulantes devem ter cuidado especial durante os períodos de caminhada, mantendo-se próximos às superfícies de apoio para prevenir quedas que podem resultar em sangramentos graves. Aqueles com diabetes devem monitorar cuidadosamente os níveis de glicose, pois o aumento da atividade física, mesmo modesta, pode afetar o controle glicêmico. Pacientes com condições cardíacas devem consultar seus cardiologistas antes de implementar aumentos na frequência de movimentação. A identificação de sinais de alerta que requerem intervenção médica imediata é crucial para a segurança dos idosos implementando este protocolo. Busque ajuda médica urgente se experimentar perda súbita de controle da bexiga ou intestino, fraqueza progressiva em ambas as pernas, dor que piora significativamente apesar da correção do hábito de permanência sentada, ou desenvolvimento de febre associada à dor nas costas. Estes sintomas podem indicar condições graves como síndrome da cauda equina ou infecção vertebral que requerem tratamento médico emergencial. Quando procurar ajuda médica especializada, também inclui situações onde a dor ciática persiste sem melhora após 6 semanas de implementação rigorosa do protocolo, quando há necessidade crescente de medicações para a dor, ou quando as limitações funcionais impedem atividades básicas da vida diária, como vestir-se, banhar-se ou preparar refeições. Nestes casos, investigação adicional através de exames de imagem como ressonância magnética pode ser necessária para identificar causas estruturais específicas que requerem intervenções mais direcionadas. O protocolo de implementação que recomendo para garantir sucesso máximo inicia-se com educação familiar completa, pois o suporte de familiares é fundamental para a manutenção das mudanças comportamentais necessárias. Oriento que um familiar seja designado como parceiro de accountability para lembrar gentilmente sobre as interrupções necessárias e apoiar a manutenção do protocolo. Estabeleça alarmes ou lembretes no celular configurados para tocar a cada 30 minutos durante os períodos em que planeja permanecer sentado e mantenha registro diário simples das interrupções realizadas para monitorar a aderência ao protocolo. Se este vídeo foi útil para você, por favor, clique no like para me ajudar a alcançar mais pessoas que estão sofrendo com dor no nervo ciático e precisam desta informação vital. Seu like é fundamental para que o algoritmo do YouTube mostre este conteúdo para outros idosos que podem estar cometendo este mesmo erro devastador sem perceber as consequências para a sua saúde. Deixe um comentário detalhado contando sua experiência com dor no nervo ciático e se você reconheceu este hábito prejudicial em sua rotina diária. Compartilhe também há quanto tempo você sofre com esta dor e quais tratamentos já tentou. Sua experiência pode ajudar outros idosos que estão passando pela mesma situação e inspirar futuras discussões médicas sobre este tema crucial. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber imediatamente todos os novos vídeos sobre saúde da coluna vertebral, dor ciática e orientações médicas específicas para idosos. Como médica especialista, meu compromisso é continuar trazendo informações científicas atualizadas e protocolos práticos que podem transformar sua qualidade de vida. Compartilhe este vídeo com alguém que também sofre com dor ciática, especialmente outros idosos em sua família ou círculo de amigos que podem estar cometendo este mesmo erro sem perceber. Muitas vezes, informação médica de qualidade pode fazer a diferença entre anos de sofrimento desnecessário e recuperação efetiva da saúde da coluna. E conte nos comentários que temas sobre nervo ciático você gostaria de ver no próximo vídeo. Estou sempre buscando abordar as dúvidas mais frequentes e urgentes de meus pacientes, e sua sugestão pode se tornar o próximo conteúdo que ajudará milhares de pessoas a encontrarem alívio duradouro para sua dor ciática.